Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 5, verso número 8. Você achou aí na Bíblia? 1 de Pedro 5,8 diz a palavra de Deus: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém. Senhor, fala-nos através da Tua palavra essa manhã. Nós precisamos ouvir a Tua voz nesse lugar, meu Pai. Precisamos de uma palavra ministrada pelo Espírito Santo de Deus ao nosso espírito, que produza uma transformação na nossa vida, uma mudança radical, Senhor. E só a Tua palavra tem esse poder. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração que se abre para ouvir Tua voz nesse lugar. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento Teu. Por Tua graça e misericórdia, dá-me a unção do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja ministrada com poder, barreiras sejam quebradas, barreiras de entendimento, distrações, para que todos possamos ouvir a Tua voz e sermos aqui transformados. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um versículo muito conhecido da Bíblia. Nós já falamos dele por diversas vezes. O apóstolo Pedro nos fazendo uma advertência, e a advertência dele, a igreja, é nos chamando à sobriedade e à vigilância. Duas palavras que eu creio nós conhecemos: ser sóbrio. Quando falamos de sobriedade, logo imaginamos alguém embriagado, não está sóbrio, não está no devido controle das suas ações, dos seus pensamentos. E aí você diz: olha, eu não bebo, então eu acho que eu estou sempre sóbrio. Mas a sobriedade pode ter um sentido que vá além desse problema da embriaguez, mas a sobriedade no sentido de eu estar de forma equilibrada diante da minha vida, diante daquilo que eu faço, diante daquilo que eu sou. Viver uma vida sóbria é uma recomendação de Deus através do apóstolo Pedro. E ele diz também que, juntamente com essa sobriedade, eu preciso ser uma pessoa vigilante, ou seja, uma pessoa atenta, que tem bastante cuidado. O vigilante, ele tem que ter cuidado com o seu trabalho, ele precisa estar atento a tudo que está em sua volta, ele precisa ter atenção. Vigilância é um estado permanente de atenção. E diz a Bíblia que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. E ele nos dá um motivo para isso. E esse motivo é um motivo bem real, que às vezes a gente até ignora. Veja, nós não somos aqui o tipo de igreja que vive falando do diabo nem dos seus perigos. Mas isso é uma realidade. Nós conhecemos essa realidade. Imagino que todos que conhecem a Deus também conhecem a ameaça do inimigo de Deus, daquele que veio para roubar, para matar e para destruir. E o motivo pelo qual Pedro diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, ele está intimamente relacionado a esse adversário. Logo depois da frase, sede sóbrios e vigilantes, ele dá a razão. Ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Pedro fala disso de uma maneira muito simples, de maneira que a gente possa entender. Nós precisamos dessa sobriedade, porque sem ela nos tornamos presas fáceis para esse inimigo que está andando em volta de nós, rugindo como um leão. Se eu perco a minha sobriedade, se eu perco o controle sobre as minhas ações, eu sou uma vítima fácil desse inimigo. Se eu também não sou vigilante, estou sempre olhando ao meu redor, porque esse inimigo está sempre me rodeando, esse adversário, e ele está procurando fazer o mal, está procurando devorar. Então eu preciso ser vigilante por essa razão. Então Pedro diz a razão pela qual a gente deve ter esta vigilância e esta sobriedade. Há um inimigo, há um adversário que ronda continuamente a nossa vida, em volta de nós, fazendo barulho, rugindo, ameaçando, esperando uma oportunidade para atacar e fazer aquilo que Jesus disse lá em João 10:10, roubar, matar e destruir.
Esse é o seu objetivo ao rondar a nossa vida. Então, ele está procurando, ao rondar, uma oportunidade. Assim faz o ladrão. Como Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Como é que o ladrão faz? Muitas vezes o ladrão, que é esperto, né? E a gente está diante aqui de um adversário muito esperto, ele não entra em qualquer lugar e anuncia, isso é um assalto. Antes de fazer isso, ele observa aquele lugar, o costume daquelas pessoas. Ele observa várias vezes como é que aquilo, qual é o procedimento daquele lugar. Ele rodeia aquela casa para saber se há um lado mais baixo no muro, se há um lado onde a câmera de segurança não enxerga, se há um lado onde a cerca elétrica não está presente. Ele rodeia para encontrar uma fragilidade, para encontrar um lugar mais fácil para entrar. Ele vai entrar pelo lugar mais difícil? Ele vai entrar pelo lugar mais guardado, mais protegido? Obviamente que não. Ele é ladrão, mas ele não é burro. O nosso adversário não é nem um pouco burro. Então ele procura o lugar mais fácil. Por isso ele rodeia. O símbolo bíblico aqui é este, é rodear, olhando, observando, procurando em nós algum lugar mais fácil para penetrar com a sua maldade, com as suas más intenções. E normalmente nós chamamos esse lugar mais fácil de brecha. Você já ouviu esse termo, não é? Há uma brecha. A brecha é um momento onde não há vigilância, é um lugar onde a cerca elétrica não alcança, onde a câmera não pega, onde o muro é baixo, onde há um buraco na porta. Essa é a brecha. Essa é a brecha que o inimigo vai procurar para fazer a maldade que ele tenciona fazer. Ele não vai, como eu disse, pelo lugar mais forte. Ele vai procurar a fraqueza da nossa vida. A brecha é a fraqueza, é o lugar onde é mais fácil para ele cumprir o seu intento. Então, na vida da gente, olhando agora não para uma construção, para um muro, para uma casa, mas para a casa que somos nós, aonde está a brecha da nossa vida? A brecha da nossa vida é a nossa vulnerabilidade, é o lugar vulnerável. O lugar vulnerável da nossa existência, do nosso ser, da nossa personalidade. É isso que o inimigo vai usar contra nós para nos abater, roubar, matar e destruir. Então nós temos vulnerabilidades. E muitas dessas vulnerabilidades certamente não são físicas, não é de uma brecha física que ele está falando, mas sim de uma brecha espiritual. Uma área da minha personalidade aonde eu sou fraco, aonde eu sou vulnerável. E cada um de nós tem as suas fortalezas e as suas fraquezas. E elas são diferentes. As minhas fraquezas podem ser diferentes das suas e vice-versa. Cada um tem uma fraqueza diferente, mas todos nós as temos. E se temos, é um lugar aonde a gente deve redobrar a atenção. Se identificamos que ali há a possibilidade de haver uma fraqueza, é nesse lugar que eu tenho que fazer um reforço. É como o muro de uma casa. Se é o muro que está naquele lugar mais fraco, é ali que eu tenho que colocar uma estaca, é ali que eu tenho que reforçar o emboço, é ali que eu preciso fazer alguma coisa. Então, essa palavra de Pedro, ela veio para a igreja, não para que a gente apenas fique amedrontado com o inimigo que nos cerca, mas sim para nós obedecermos o que ele está dizendo, sobriedade e vigilância. Porque elas é que vão fazer com que a nossa fraqueza seja fortalecida, a nossa vulnerabilidade seja superada. Então eu preciso ali me proteger nessa área que eu identificar como frágil, porque o inimigo também a identificará, porque ele está rondando, ele está observando. E aí nós somos observados pelo inimigo o tempo todo, irmãos. Eu posso dizer que no mundo espiritual nós nunca estamos sozinhos, porque há sempre uma observância. Há olhos olhando para nós o tempo todo. E isso é uma realidade espiritual. E essa observância existe da parte do inimigo exatamente para saber por onde entrar e aonde vai agir na nossa vida. E normalmente essa fraqueza é algo que nós conservamos da velha natureza.
daquele homem que deveria ter morrido com Cristo. E a gente pensa no que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que em Cristo nós recebemos uma nova natureza, mas podemos olhar para a Bíblia no seu contexto geral, vendo que essa nova natureza convive ainda com o velho homem. Se não fosse assim, Paulo não teria dito em várias de suas cartas que eu preciso me despojar desse velho homem. E ele está falando a uma igreja, ou seja, pessoas que já são convertidas, que já têm uma nova natureza. Mas ainda há um velho homem que tenta de vez em quando botar as manguinhas de fora aqui na gente. E por isso ele diz, esse velho homem tem que ser subjugado, tem que ser despojado, tem que sair de cima da gente. Porque é nessa hora que o inimigo encontrará a brecha que ele precisa para fazer o mal que ele deseja. Então, como eu posso me proteger disso? A sobriedade e a vigilância são fundamentais. Porque sóbrio eu tenho plena consciência. Quem não está sóbrio não tem consciência. Às vezes, depois do porre, né, não lembra nem o que fez. Não era assim no seu passado? Quem tinha um passado tenebroso desse? Mas é assim, né? Você não lembra nem do que fez, porque a consciência se perdeu. E eu, se viver também, mesmo sem beber, sem consciência, eu não consigo identificar o que está errado. Aonde esse velho homem tem se manifestado e por ali tem entrado o inimigo para certamente destruir a minha vida. Porque ele ruge como um leão procurando alguém para fazer o quê? Devorar. E ele tem devorado muitas vezes a nossa vida, não de forma total, mas de forma parcial. Tem devorado muitas vezes a paz, tem devorado muitas vezes a alegria, não é? Tem entrado por uma brecha dessa e devorado coisas tão boas que nós poderíamos estar vivendo, mas não estamos, porque a brecha foi identificada pelo inimigo, mas não foi identificada por mim. E por ali ele entrou e ali ele fez o estrago que tensionava fazer. Então, o que fazer diante disso? Sobriedade e vigilância. E isso tudo é necessário para que eu possa olhar para a palavra de Deus e pegar dela os instrumentos que Deus me dá, as armas espirituais que estão disponíveis, para que eu possa fortalecer as vulnerabilidades da minha vida. Primeiro identificá-las e depois fortalecê-las. E algumas coisas que a palavra diz para nós, eu quero compartilhar para você. Em primeiro lugar, Jesus é o maior exemplo. Abra aí a Bíblia em João capítulo 14. Jesus é o exemplo para a gente em todas as áreas. João capítulo 14, versículo 30, Jesus dá uma declaração aqui aos seus discípulos. Ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem é o príncipe do mundo? A Bíblia identifica como o diabo, né? Jesus diz, olha, já vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus diz que o diabo não tem nada nele. E isso é uma coisa muito significativa, porque Jesus está afirmando, eu não dou espaço para o diabo, eu não dou brecha para que ele tenha algo contra mim, para que ele tenha algo que justifique nas suas acusações contra mim. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele também nos acusa dia e noite diante do trono de Deus. A acusação é com ele. Mas algumas acusações podem ser verdadeiras. E isso é algo que atrapalha certamente a nossa vida. Então Jesus diz aos discípulos, olha, o diabo não tem nada em mim. Ele não tem nada contra mim, não tem nada na minha vida que pertença a ele. Não tem por onde ele entrar. Está tudo fechado. Está tudo bem guardado, bem cercado. Veja, às vezes nós guardamos tudo. Usando um exemplo do mundo, você constrói uma casa, uma fortaleza, guarda, bota câmera, bota cerca, bota e guarda cão, cachorro, tudo. Mas você esquece um buraquinho ali na cerca. Você esquece uma pequena passagem, um pequeno lugar por onde é possível passar o inimigo. Jesus disse, na minha vida não tem isso.
O diabo não tem nada que ele possa usar contra mim. E tudo que ele tiver, ele certamente usará contra nós. Mas o que ele tem, a Bíblia diz, ele é o ladrão. O que ele tem, ele rouba. Ele não tem a propriedade daquilo. Você não é do diabo, amém? Você pertence a Deus. Sua vida pertence a Deus. Tudo que o diabo tiver de você é porque ele roubou. É a sua especialidade, roubar, tirar de você. Então, eu posso permitir ou não que ele faça isso. A nossa parte é não permitir. Por isso Pedro diz, seja vigilante. Ou seja, fique de guarda na sua vida. Seja você o vigilante da sua casa. Seja você o guarda da sua vida. Para que você não dê nenhum espaço para ele. Para que ele não possa roubar nada de você. Para que nada ele possa tirar da sua casa, da sua vida, da sua paz, nada. E aí Jesus diz, ele nada tem em mim. E veja, alguém diria assim, mas Jesus é Jesus, né, pastor? Poxa, comparar Jesus com a gente? Aí não sou eu não, é a Bíblia. Abra em Hebreus 4. Hebreus 4, verso 15. Diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Reconhece a Bíblia que nós temos fraquezas. E diz que nosso sumo sacerdote reconhece as nossas fraquezas. Porque antes ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, a Bíblia diz que Jesus foi tentado. E quando a gente olha para isso, a gente não pode imaginar que isso foi um teatro. Quando a Bíblia narra lá o encontro de Jesus com Satanás no deserto, alguém diria, isso não é uma encenação, porque Jesus não ia cair mesmo, né? Não, a Bíblia diz que ele foi tentado, porque ele estava ali também como homem, e como homem ele abriu mão da sua divindade. Ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e habitou entre nós, é o que diz Filipenses capítulo 2. Então, naquele momento, ele foi realmente tentado, não era uma brincadeira, não era um teatro. Então, ele é semelhante a nós, ele se tornou semelhante a nós. E a Bíblia diz, nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é ser gente, que sabe o que é ser humano, que sabe o que é ser tentado. Só que, com uma diferença, ele não caiu na tentação, sem pecado. Esse é o padrão para a nossa vida. Por isso, quando Jesus diz, ele nada tem em mim, eu tenho que tomar para a minha vida que isso também é possível, que eu não posso dar lugar ao diabo. Da mesma forma que Jesus não cedeu à tentação, da mesma forma que Jesus não deu espaço para ele, e é possível também que eu não ceda, que eu não dê espaço para ele. Eu estou falando do diabo, irmãos. E veja, nem todo pecado que a gente comete foi o diabo. Não confunda as coisas. Senão alguém pensaria, bom, pastor, se é verdade isso, a gente não ia pecar nunca mais. Não, às vezes a gente peca e não foi o diabo, irmãos. Foi você mesmo que quis pecar. Dá para entender a diferença? Não é, tudo que eu pecar foi o diabo, bota tudo na conta do diabo. Aí eu vou dizer, coitado do diabo, né? Dá um desconto para ele aí. Tudo que eu peco eu boto na conta do diabo. Não, tem coisa que a gente peca porque a gente quis pecar. Mas é possível resistir ao diabo. Se não fosse possível, a Bíblia não diria, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia não manda a gente fazer coisa impossível. É possível não dar espaço para ele. Eu não dou espaço para ele, ele não estraga a minha vida, não rouba nada de mim, mas eu peco em outro jeito aí, porque eu quis pecar, é diferente. Mas em relação à sobriedade para resistir, para não permitir que ele haja, isso é perfeitamente possível que a gente consiga. Porque Jesus soube o que é ser homem e como sacerdote entende as nossas fraquezas, foi tentado, mas sem pecado. Então ele foi tentado pelo quê? Pelas mesmas coisas que nós somos tentados. E aí as principais estão aqui descritas em 1 João capítulo 2, no versículo 15. Esses versículos aqui do 15 ao 17 mostram a maneira do diabo tentar a gente.
Foi assim que ele fez no Éden com Adão e Eva, assim que ele fez com Jesus no deserto e assim que ele continua fazendo conosco. Olha só, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha o que há no mundo. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. E o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 3 coisas do mundo cujo príncipe é Satanás, no mundo espiritual, são colocadas aqui: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Quando Satanás tentou Adão e Eva, ele tentou com esses 3 elementos. Ele mostrou o fruto e disse: coma, isso é bom para a sua carne. Mostrou o fruto e disse: é bonito, olha só os seus olhos. Olha, brilha os olhos, esse fruto é muito bonito e desejável. Então ele trabalhou com isso também. E depois ele trabalhou com a soberba da vida. Disse: quando vocês comerem, vocês vão sair da condição de homem e vão se elevar à condição de Deus. Vocês vão ser igual a Deus. Olha a soberba aí. A mesma coisa ele fez com as 3 propostas a Jesus no deserto. Você pode ver lá. Ele falou para transformar a pedra em pão, para matar a fome. Também não disse isso. Mandou ele tentar a Deus se jogando do pináculo do templo, né? Mostrou a ele os reinos deste mundo. Disse: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorar, os olhos. E a tentação para ser como Deus. Então ele sempre trabalha com essas coisas. E isso ele continua fazendo, mas se eu já sei de antemão disso, eu preciso tomar cuidado com essas áreas. Ora, áreas em que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. A carne, a satisfação da carne, tanto no sentido fome quanto no sentido sexo, tudo que você queira entender como satisfação da carne. A soberba da vida, coisas que querem me elevar, me deixar mais importante do que os outros, fazer meu coração subir. E também os desejos dos olhos, aonde eu olho, o que eu vejo, o que eu faço, tudo isso está inserido nesse contexto. Então, são áreas que a gente precisa cuidar, e Jesus foi tentado nessas áreas, mas sem ceder ao diabo nessas áreas. Foi assim que ele respondeu a Satanás. Então, não havia nada nele que o diabo pudesse usar contra ele. Nada que ele pudesse usar para tirar vantagem dele. E essa carta de Pedro não foi escrita para o mundo, essa carta foi escrita para o cristão. Cristão lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aqueles que o diabo não pode tomar, porque pertencem a Deus, estão nas mãos de Deus. As minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos. O diabo não pode tomar você de Deus, mas ele pode roubar muita coisa da sua vida. Então você pode ter uma vida cristã e assim mesmo ser infeliz, triste, cabisbaixo, todo tipo de problema que ele tem roubado, porque você não tem sido sóbrio, nem vigilante, e tem permitido que ele assalte a sua vida a todo momento. E isso é o que ele tenta fazer, porque alguma coisa ele tem em nós. Alguma brecha foi encontrada por ele. Algo que ele usa contra nós e sempre usará. Porque estamos deixando para ele essa passagem. Estamos dando a ele as chaves do cofre. Ele tem tido acesso à nossa vida. Então, o que eu preciso fazer diante disso? Entender e encontrar a origem dessas brechas, dessas aberturas na minha vida e como elas surgem. Falando aos cristãos, aos convertidos, aos que pertencem a Deus, como Pedro falou, essas coisas que ainda se encontram como brechas na nossa vida, normalmente elas provêm do tempo anterior à nossa conversão. Você se converteu, a Bíblia diz, tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. É verdade? É verdade, sim. Mas aquele velho homem que experimentou tanta coisa, que vivenciou tanta coisa, deixa marcas na nossa alma. Por isso a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,17, aquele que está em Cristo é um espírito com ele. No espírito essas coisas foram resolvidas. No espírito eu sou nova criatura.
No Espírito eu nasci de novo. No Espírito eu recebi a natureza de Deus. Mas eu sou ainda uma alma que sofre influência de tudo aquilo que eu fiz e de tudo aquilo que eu faço ainda hoje. Por isso a carne milita contra o Espírito, pelo controle e pelo domínio da alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, coisas essas que são tremendamente afetadas pelas experiências que nós vivemos no passado, antes da nossa conversão. Em Cristo você se fez uma nova pessoa no Espírito, mas agora o seu Espírito tem que dominar a sua alma e trazer paz para a sua alma. Se o Espírito não for alimentado, a alma ficará sempre inquieta, e na inquietação da alma aparecem as brechas nas quais o inimigo entra para roubar e destruir. Então, a maioria das brechas que existem na nossa vida são em decorrência de coisas do nosso passado, de coisas anteriores à nossa conversão, de marcas, de cicatrizes que nós deixamos na nossa própria alma pela prática de vida que tínhamos. Aí você diz, mas isso já foi curado por Jesus. Sim, foi. No seu espírito está tudo pronto. Mas, como disse Jesus, você precisa cuidar. No espírito está tudo bem, mas você ainda tem carne, você ainda é sujeito a esses arranhões, a essas coisas que deixaram marcas na sua vida. O apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, vamos ler no versículo número 22, em Efésios capítulo 4, ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, veja bem, tratando do seu passado, Paulo diz, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Com relação ao passado, entenda que há um velho homem aí ainda perturbando você, que precisa ser despojado, que precisa ser... A palavra despojado vem de você tirar tudo dele, deixar ele sem nada, deixar ele sem posse nenhuma sobre você. Você não consegue tirar esse velho homem, porque ele estará contigo até a sua morte. Porque quando você morrer, aí a Bíblia diz, seu corpo volta ao pó e seu espírito volta para Deus. Mas esse velho homem está na alma, e ele precisa ser morto de fome, despojado, diz a Bíblia, para que então você possa experimentar uma vida sem brechas. Veja, o apóstolo Tiago também, vamos ler lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar quem? A vossa alma. O espírito está salvo, mas a alma está querendo ser dominada pela carne, o espírito está lutando contra a carne para acalmar essa alma, para essa paz chegar. Mas para isso tem que despojar da impureza, do acúmulo de maldade. Como é que se acumula maldade? Diante de muitos anos fazendo maldade. Antes da conversão, nós passamos muitos anos fazendo maldade, e essa maldade ficou acumulada na nossa alma. Agora ela tem que ser jogada fora, para que haja salvação para essa alma, para que haja paz, para que não venha brecha, para que o inimigo não tenha nada também em nós. Então, limpar a impureza da alma, da personalidade, que estão presentes, mesmo depois da conversão, porque fazem parte da nossa história de vida, fazem parte de tudo aquilo que nós vivenciamos e acumulamos ao longo da nossa existência. Aonde existirem obras da carne, ali estarão as brechas. Por que a Bíblia fala lá em Gálatas? Vamos ler? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Não esqueça, Paulo está falando à igreja, Paulo está falando a cristãos que ainda cometem obras da carne. Ele diz no versículo 19 ao versículo 21,
Ora, as obras da carne são conhecidas. Por que elas são conhecidas? Porque muitas vezes nós, antes de nos converter, vivenciamos todas essas coisas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Fazem constantemente, vivem assim, porque se espera de um cristão uma vida diferente. Mas nós conhecemos todas essas obras da carne, porque já nascemos nelas. Ninguém nasceu convertido aqui. Então essas obras já fizeram parte da nossa vida. E agora em Cristo nós precisamos identificar, porque são por elas que as brechas se manifestam. São essas ainda que Satanás usará contra nós. São essas coisas que ele usará como meios para penetrar na nossa vida e fazer o estrago que ele deseja fazer. É a prostituição, é a impureza, a feitiçaria, a idolatria, a inimizade, briguinhas, ciúmes, iras, discórdias, discussões, todas essas coisas citadas aqui, invejas, tudo isso são brechas na vida. Ah, não, pastor, eu sou crente. Eu nunca mais invejei ninguém. Mentira, irmão. Quanto mais mente, mais brecha vem. Entendeu? Aí piora. Aí soma com a inveja a mentira. Eu não invejo ninguém. Mentira. Então, 2 pecados já aí, ó. 2 portas para Satanás entrar. Né? E aí tá. Ah, bebedice. Eu não bebo, mas é a glutonaria. Aí falou com a gente agora aqui, ó. Ah, Jesus, misericórdia. Feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, obras da carne que a gente conhece, e que se a gente não vigiar, se a gente não estiver sóbrio, todos nós aqui crentes temos um momento da ira. Ah, é um momento, mas naquele momento é como se você tivesse desligado o alarme da casa. Aquele momento da ira, a cerca elétrica desligou, o cachorro ficou preso, e naquele momento é que Satanás vai aproveitar para entrar. Não é no momento que está tudo bem, que você está mansinho, que você está uma bênção na igreja, glória a Deus. É no momento que você está irado. É no momento que você está invejando alguém, é no momento que você está fazendo tudo isso que está aqui. É nesse momento que a brecha se manifesta, a porta se escancara, e o inimigo que está rodeando não vai perder essa oportunidade. Ele não vai tirar a sua salvação, mas vai roubar, vai avacalhar com a sua vida, vai trazer um estrago danado, às vezes por uma palavra maldada, por um momento de ira, por um momento desse aqui, de uma obra dessa da carne, que por um momento a gente põe tudo a perder. Por um momento de ira, Moisés não entrou na terra prometida. Você lembra disso? Moisés foi para o inferno? Não, não foi para o inferno, só não foi para Canaã. Ele não foi para o inferno, mas para Canaã ele também não foi. Entendeu isso? Olha a diferença. Então você não vai para o inferno, mas você vai ter um prejuízo. Certamente vai acontecer um prejuízo com essas coisas, isso é inegável. Então, o que a Bíblia diz que eu preciso fazer é que essas coisas não podem passar de acidentes. Paulo diz, olha, não vão herdar o reino dos céus aqueles que praticam essas coisas. Já disse a Bíblia que o cristão não vive na prática do pecado, quem é nascido de Deus. No máximo, essas coisas podem ser um acidente. Por um acidente eu fiquei irado, por um acidente eu tive ciúme, por um acidente eu tive inveja, isso é um acidente. Mas mesmo no acidente, Satanás pode entrar ali naquela hora, está passando, está dando uma rodeada dele, Só se ele, quando você abrir a porta aqui, ele está lá do outro lado, não terminou de rodear, ele não entra. Mas é muita coincidência, Abriu a porta ali por um momento, é uma oportunidade para ele entrar e fazer o que ele quer fazer. E o prejuízo vai ser meu, o prejuízo vai ser seu. Então isso pode ser no máximo um acidente na nossa vida, jamais uma prática. Isso é incompatível com a nossa condição de cristão. E aí o que diz a Bíblia em Hebreus 12:1? O que a gente precisa fazer contra isso?
Veja, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui o autor de Hebreus fala assim, olha, você está rodeado, né? Você tem uma carreira para correr, e para correr você tem que se desembaraçar do peso. Nunca viu um maratonista correr com peso nas costas, já viu? Não vê. Ele vai com o mínimo possível. O tênis é o mais leve possível, que é aquele tênis carão, por quê? É o tênis que vai ajudar ele a correr. É o mínimo de peso possível para ele correr, porque senão não consegue correr. E há certas coisas que a gente tem que correr. Sabia disso? Paulo falando a Timóteo, depois de enumerar um monte de problemas dessa geração atual, lá em capítulo 3 da segunda carta, ele fala, foge também destes. Certas coisas a gente tem que correr, irmão, tem que sair correndo. Porque se não sair correndo, se ficar, você não está vigiando, você não está sóbrio. E aí você fica e acaba se enredando. Então, isso é o conselho de Deus, desembaraçar. Jesus disse, o diabo não tem nada em mim, que a minha vida é desembaraçada. Eu sou igualzinho a você, posso ser tentado, posso realmente ficar tentado, mas eu não dei lugar, porque ele não tem nada em mim. A minha vida não está embaraçada. A nossa vida não pode ficar embaraçada. Se tem alguma coisa embaraçando, está na hora de olhar para isso e começar a desfazer esse embaraço. Cristão enrolado, irmão, nunca vi isso, né? É coisa do nosso tempo agora. Ah, o irmão é da igreja, mas está todo enrolado. Tem 3 mulheres, está devendo a muita gente, não sei o quê. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Não existe isso. Isso não existe, isso é ficção científica. Cristão não é assim, entende? A gente não pode estar todo enrolado. A gente tem que viver uma vida desembaraçada. O diabo não pode ter nada em nós. E isso tem que ser prioridade para a gente, né? Prostrar uma vida limpa, uma brecha que não possa ser encontrada, porque você está vigilante. E toda brecha, ela tem uma causa. Tem uma razão, tem um porquê. Às vezes, como eu disse aqui, não é um pecado escandaloso. Né? A pessoa pensa que brecha é aquele pecado escandaloso. Você viu nas obras da carne? Uma mágoa no teu coração pode ser uma brecha para o diabo entrar e destruir a tua vida, destruir a tua paz familiar, destruir o teu relacionamento no trabalho. Uma mágoa que você guardou no seu coração. É por ali que Satanás vai entrar. O que ele tem contra você? Você está ótimo, você está maravilhoso, mas tem uma mágoa. Ele não vai olhar para aquilo que 99,9% você faz direito, mas tem um 0,01% que é essa mágoa, e é por ali que ele vai entrar. A brecha pode ser pequenininha, mas é suficiente para que ele entre ali e faça o estrago. Então o medo também muitas vezes vem da falta de confiança que a gente tem em Deus, e aí fica dominado pelo medo. Medo é uma brecha, sabia? Você precisa lutar contra o medo, porque a Bíblia diz, o amor de Deus, o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Eu não preciso ter medo. A palavra que tem vindo aqui essa manhã, agora para você, não é para botar medo em você, para você ficar dizendo, o diabo está atrás de mim, meu Deus do céu. Imagina, você sai daqui, né, fica paranoico, o que eu faço agora? Será que ele está vindo? Né? Será que está me vendo? Não é para ter medo, porque o medo é a brecha. Se tiver medo, aí é que o diabo pega. Aí é que a coisa complica. Não é para isso. Pelo contrário, o medo é a evidência da falta de confiança. Lá no Salmo 37, verso 5, está escrito que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é confiança, entrega, não é? E isso é que nós temos que viver, mas com a responsabilidade de enxergar, de ser sóbrio, de ser vigilante, para não ser enganado facilmente. O diabo é o enganador, mas muitas vezes o enganado é aquele que não é vigilante. O enganado é aquele que não é sóbrio, porque ele aceita qualquer proposta. Então, identificando, eu agora preciso fechar. Deus te deu a palavra para você identificar. As minhas são diferentes das suas. Cada um de nós
tem as suas fraquezas, como eu já disse aqui. Mas o que a gente tem que fazer, identificou, agora vou fechar. Efésios capítulo 4, de novo, vamos ler? Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 27. Olha o que Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha Paulo dizendo, você pode tirar, mas não deixe o sol se pôr. É muito tempo para essa porta ficar aberta, para Satanás entrar. Para de mentir, isso é uma brecha para Satanás entrar. Ou seja, identifiquei a minha brecha, a minha fraqueza, se é a mentira, se é a ira, se é a mágoa. O que eu preciso fazer? Secar essa fonte, tirar essa fonte, não deixar essa fonte para o inimigo beber e ele fortalecer-se contra mim. Então a ação do inimigo se baseia na nossa desobediência. A desobediência é a maior brecha que nós podemos dar. É ali que o inimigo vai atuar. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos entender. Se eu desobedeço, certamente a porta se escancara. Jesus disse, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Ser amigo de Jesus é maravilhoso, mas isso requer obediência. Se usa no meio jurídico a expressão direito legal. E é verdade que no mundo espiritual, a minha desobediência dá o direito legal para que Satanás possa fazer aquilo que ele deseja naquela área que eu deixei aberta para ele. Então, ser sóbrio e ser vigilante é o primeiro passo, segundo nos diz o apóstolo Pedro, para que eu possa entender esse inimigo que me cerca e reagir contra ele. Quero ler ainda com você mais 3 versículos, o primeiro em Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Tiago nos dá aqui a maior receita para tapar as brechas e para não ser alcançado pelo mal. Ele diz em Tiago 4, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E o que o diabo fará? Fugirá de vós. Veja, sujeite-se a Deus. Sujeitar-se a Deus quer dizer obedecer a Deus, ser submisso a Deus. E aí, com isso, você consegue resistir ao diabo. E o diabo está fazendo o quê? Rodeando. Você está sujeitando-se a Deus, está tapando as brechas, está resistindo. O que o diabo vai fazer? Vai fugir. Ele rodeia, vê que não dá certo, eu vou procurar um mais fraco. Não vou perder meu tempo com esse cara aí, não. Vou procurar um mais. Depois ele volta, né? Mas naquele momento ele vai procurar outro. Então o que a gente precisa fazer é resistir. Resistir com submissão a Deus, com submissão à vontade de Deus. E a nossa reação diante de qualquer pecado que aconteça nesse meio tempo, e isso é possível que aconteça, como eu disse a você, nós ainda temos a possibilidade de pecar, mas por acidente. E a reação ao pecado é o que diz lá Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se há uma transgressão, confesse rapidamente a Deus, mas deixe também imediatamente. É como tapar aquele buraco, imediatamente. O que acontece quando um buraco aparece no seu teto? Você deixa ele aberto lá, a água caindo na sua cabeça? Só se não tiver dinheiro nenhum. Mas se você tiver, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro dinheiro que aparecer é tapar aquele buraco. Você não vai querer uma água caindo na sua cabeça. Assim tem que ser na vida espiritual. Se você viu que tem um buraquinho, vai lá e corre e tapa ele. E a melhor maneira de tapar buraco na vida espiritual é confessando a Deus os nossos pecados e deixando de praticá-los. Ali, olha, sela aquilo ali. E aí o diabo, quando vier, fala, por aqui você não entra mais. Por aqui você não entra. O que ele faz? Ele foge. E ele fugirá de vós. Ele vai fugir porque ele vai procurar o outro mais fácil. O ladrão procura sempre a facilidade. Ele não vai naquilo que está mais protegido, ele vai naquilo que está mais distraído. E o Senhor, Ele sim é o nosso advogado. Eu termino deixando contigo um texto, em 1 de João, no capítulo 1,
no versículo 9, palavras que servem para a nossa direção. 1 de João 1, capítulo 9, versículo 9, até o capítulo 2, verso 6, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus é o advogado, mas eu devo guardar a sua palavra. E eu devo andar como ele andou. Se o inimigo não tinha nada nele, também não pode ter nada em mim. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Esse é o nosso dever de casa. Dever de casa para todos nós. Não só para essa semana, mas para a nossa vida. Tapar as brechas, identificar, consertar, fechar os buracos. E não permitir que esses pecados permaneçam sobre nós, produzindo estrago, produzindo aberturas, por onde o diabo, o ladrão, o que veio roubar, matar, destruir, provoque tanta destruição como tem feito. Talvez você não vá para o inferno por causa disso, mas vai perder muita alegria, vai ter muita dor e vai ter muita decepção. Fecha isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, e certamente cada um de nós aqui, inclusive eu, ouvimos a Tua voz, Pai, e procuramos identificar as brechas na nossa vida. Procuramos identificar as nossas fraquezas. E essas fraquezas, Senhor, eu as coloco diante de Ti agora. Que o Senhor nos fortaleça na mesma medida e proporção em que procuramos obedecer a Tua palavra. Na mesma medida em que nos esforçamos para Te obedecer, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Livra-nos, Senhor, do engano, Pai. Livra-nos do pecado não confessado, não deixado. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, aguça os nossos sentidos espirituais, para que possamos, com vigilância e sobriedade, identificar se ao nosso derredor há alguma abertura para que esse inimigo possa entrar e fazer tanto estrago. Que ele nada tenha em nós, Senhor, que a nossa vida seja limpa e que nada tenha ele de acusação contra nós. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço, a mim e aos meus irmãos, e a nossa parte possamos fazer, lutar contra esse mal, sujeitando-nos a Deus e resistindo a este que quer nos destruir. Que assim ele fuja de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louve ao Senhor teu Deus. Quem é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma. A natureza humana quer
sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, correr pro mundo e viver pra Deus. Quem sabe os olhos livres do Senhor e ver além do mais profundo abismo e até segredos que nunca falei. Ele sabe cada dos meus desejos, o que faço, onde ando, o que procuro. Conhece o meu passado e presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus, morrer pro mundo e viver pra Deus, morrer pro mundo e viver